Eu sei e você sabe que já existiram várias crises no decorrer de todo o tempo. Agora, é claro que hoje estamos vivendo uma das maiores crises, a crise do trabalhador cansado no Brasil, sem ajuda, sem auxílio, sem dinheiro. E o fato é que isso acaba acontecendo sem que, na maior parte das vezes, as pessoas tenham culpa, de certa forma. E estou dizendo culpa de certa forma porque entenda esse conteúdo. As pessoas chegaram, a maior parte delas, né? A maior parte do povo chegou até aqui sem o mínimo de instrução e conhecimento. Por vários motivos. Alguns por falta de oportunidade e outras pessoas por falta de qualidade na educação. Então, algumas pessoas não tiveram oportunidade e uma boa parcela teve a oportunidade, só que daí então não havia qualidade. Porque o sistema quer que realmente você fique preso ou presa dentro dessa circunstância. Circunstância essa que faz com que você possa mudar a sua vida e mudar a vida de um país. Mudar a vida da civilização de forma geral. Porque entenda que o conhecimento faz com que você enxergue possibilidades. O conhecimento faz com que você transforme a sua vida e a vida das outras pessoas. O conhecimento transformou a minha vida. E o intuito realmente desse trabalho é fazer com que a sua vida seja transformada. Que você entenda que existe possibilidade sim. Desde que você aceite e mude. Então, a proposta realmente desse conteúdo é trazer aí conhecimento, antes de mais nada, que é a melhor ferramenta de transformação que existe no mundo. Mas também fazer com que você tenha consciência de alguns detalhes e algumas situações que fizeram com que você chegasse hoje, independente da data a qual você esteja assistindo esse vídeo, dentro de resultados que não estão te deixando satisfeito ou satisfeita, que acabam te deixando desconfortável. Então é claro que o primeiro fator realmente é a educação, o segundo fator é o sistema te prejudicar de várias formas. O sistema quer que você realmente permaneça dentro dessa situação. E daí então, essas várias formas são o quê? Essas várias formas são uma infração que mexe demais com o preço dos produtos, uma defração que diminui volume, diminui peso, diminui quantidade de produtos dentro da embalagem, a estagnação do salário, que é a base da maior parte das pessoas, que são, na verdade, trabalhadores e trabalhadoras, a diminuição do poder de compra. E é claro que quando falta dinheiro, falta perspectiva. Quando falta dinheiro, você deixa de sonhar. E daí então, muitas vezes você deixa de acreditar realmente que existe a possibilidade de mudança. E com isso, você acaba repetindo as suas ações essas relacionadas aí à sua vida de forma geral. Porque você só trabalha e não consegue dar um passo adiante. Você não consegue dar um passo rumo ao sucesso, rumo ao sonho, rumo às necessidades. Muitas vezes rumo à necessidade básica, porque falta o essencial, falta coisas que são necessárias para a sua existência. Porque falta o dinheiro. Porque falta melhores condições. E daí então, eu sei que muitas pessoas estão aí, na verdade, olhando para o futuro sem saber bem ao certo como será.
E isso é um problema tremendo, porque quando você está se sentindo desorientado, desorientada, perdido, perdida, você não tem um foco, você não tem um objetivo. E isso é necessário para que você saia da realidade onde você está. Você precisa realmente ter um foco, você precisa de um plano. Plano esse que vai fazer com que você saia independente da situação do país, porque eu sei que a situação do país realmente é complicada. Porque talvez não temos já há muito tempo uma administração séria voltada realmente para resolver problemas. Problemas para com relação à grande maioria das pessoas que são pobres e trabalhadoras. O problema não é ser pobre e o problema não é ser trabalhador. O problema é ser pobre e trabalhador. Porque se você é pobre, você tem, na verdade, a oportunidade de ficar rico, de ficar próspero, de alcançar uma vida melhor. E trabalhador, trabalhadora seria para ser aí algo que trouxesse privilégio para a grande maioria das pessoas, porque elas deveriam sim trabalhar e ter acesso pelo menos à dignidade. Ter acesso e direito à moradia, ter acesso e direito à educação. Primeiro a educação, depois moradia. Ah, mas eu não entendo, moradia é muito importante. Claro que é muito importante, mas se você não tiver educação, você nunca vai ter uma moradia digna. E aí você percebe que a maior parte realmente das programações que existem, tanto na internet, quanto, claro que na internet já mudou um pouco, mas na televisão, principalmente na televisão aberta, que é a televisão que dá acesso à maior parte das pessoas, você não encontra uma programação que vá realmente te tirar aí, ou pelo menos fazer com que você tenha uma perspectiva de sair da onde você está. Não existe programas voltados para dizer que existe sim a oportunidade de mudança. Não existe programas realmente que tenham o intuito de falar para você que através de algumas ações e comportamentos você vai sair da vida que você tem hoje, dessa vida desconfortável, e você vai passar a fazer aí parte de um outro grupo seleto. Não existe um programa para dizer para você que o dinheiro é só uma energia e você não está ganhando dinheiro porque você está fazendo tudo errado, porque você foi, na verdade, educado por pessoas que foram educadas por um sistema ruim, um sistema que quer, na verdade, aprisionar as pessoas dentro de uma situação de falta de oportunidade, de cegueira, fazendo com que fique muito mais fácil, a partir do momento que as pessoas não têm uma educação, uma instrução, fique muito mais fácil fazer aquilo que acham conveniente. Você já parou para pensar quantas vezes você acabou ficando perdido ou perdida com situações simples, pelo simples fato de não conseguir desenvolver ali o passo a passo daquilo? Ou não saber nem que daria para realmente pegar aquela situação que parecia ser tão complicada e diminuir ela em pedacinhos para que você consiga ir resolvendo aos poucos. E se você não sabia, agora você sabe. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, você deve pensar nisso. E antes de mais nada, pegar aquele problema enorme, como esse problema realmente financeiro que você tem, falta de apoio, falta de ajuda, pegar esse problema grande e primeiro transformar ele em situações pequenas. Por quê? A partir do momento que você faz isso, você aumenta a chance de conseguir aí combater o problema à altura. Por quê? A cada pedacinho que você cria, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar numa situação de que realmente você já está cansado, cansada pelo fato de estar trabalhando bastante e não conseguir aí o dinheiro necessário para alcançar os seus sonhos, os seus desejos. Muitas vezes nem isso, muitas vezes para alcançar aí dignidade, alcançar o que é necessário para a sua existência. E daí então, quando você pega esse problema e deixa ele muito grande, perceba, na maior parte das vezes a gente deixa ele muito grande, porque existe uma tal crise no Brasil, uma tal situação de crise no Brasil.
Talvez possa existir. Porque a maior crise mesmo, e essa é preocupante, aqui está com você. Aqui está intensificando outras coisas muito tempo. Então, ao invés de você pegar um problema que existe, que é uma limitação financeira, é uma limitação, uma dificuldade financeira, fracionar ela, e uma dificuldade sua, fracionar ela, aí você coloca intensidade numa crise no Brasil. Então, peraí, você tira o problema que é, na maior parte das vezes, seu, distribui ele para uma multidão e entra no meio. E aí você perde o controle da situação, porque quando você começa a intensificar, dar força ao inimigo, qual é o inimigo? É a crise, é a suposta crise. É essa crise que é sua, porque não é a crise do seu vizinho, porque as necessidades que você tem não são as mesmas necessidades que as outras pessoas têm. É importante que você veja isso. A sua família não tem a mesma necessidade que você. E muitas pessoas você conhece aí, pessoas que, do seu convívio, ganharam dinheiro nessa situação que se diz crise. Então, tome um pouco de cuidado, porque não é a mesma coisa para todas as pessoas. Mas daí, então, você entra nesse meio como se não existisse perspectiva. E eu sei que é difícil realmente encontrar a luz no fim do túnel. Por quê? Porque eu já vivi do outro lado. Eu já vivi, na verdade, levantando muito cedo, com sono, fome, cansado, e tendo que enfrentar aí transporte ruim, fechado, cheio, abafado, em pé, sem lugar para sentar. Quer dizer, só isso, só esse simples fato de sair de casa nessa situação e ir para o trabalho dentro dessa condição ruim de transporte, só isso já valia o meu salário. Se eu fosse e voltasse e nem trabalhasse, cheguei, bati o cartão, voltei embora. Já valia a pena, porque só o trabalho para ir e para voltar já era tremendo. E daí então, como se já não bastasse, tinha que aguentar aí algumas situações desconfortáveis no trabalho, como pessoas querendo invadir a privacidade, a vida pessoal, pessoas sem bom senso, pessoas que não cuidavam lá na empresa, nas empresas, do bem comum, não cuidavam do bebedor de água, não cuidavam de uma geladeira, não cuidavam do banheiro, não tinham consciência, não cuidavam do amigo, da amiga, do companheiro de trabalho ali, não tinham consciência que essas coisas tinham que ser compartilhadas com outras pessoas, então tinha que se ter aí realmente um certo cuidado, mas não tinha. E nem a própria empresa muitas vezes tinha. E daí então, a situação era muito complicada e, como se já não bastasse, no final do mês o que se recebia pelo esse trabalho todo e esse esforço era quase que nada. Pagava-se aluguel, luz, água e telefone, né, com a internet, e o que sobrava era muito pouco. Pouco que ainda tinha que ser dividido com alimentação, roupa, remédio. Quando se tinha algum carro, alguma moto, combustível, manutenção, documentos. E aí, como encontrar um dinheiro para fazer um passeio, uma viagem? Comprar aí um brinquedo para um filho, para uma filha? Como? Fazer um churrasco no final de semana? Então, isso tudo me deixava realmente muito cansado. E era um cansaço não só físico, era um cansaço mental também, porque a cabeça estava procurando a todo momento uma alternativa ou alternativas para mudar. Mas eu não desisti. Porque existe realmente o ditado que a fé move montanhas, né? Falei, se a fé move uma montanha, se ela tira uma montanha de um lugar e põe em outro, por que ela não vai mudar a minha vida? Eu preciso saber o que é necessário fora a fé, porque fé eu já tenho. E independente da sua crença, independente da sua religião,
Fique em paz. O importante realmente é que você tenha fé, que você acredite realmente, que você vá adiante. Agora que você vai adiante, sabendo que se você não mudar o seu comportamento, as suas ações do dia a dia, os resultados serão os mesmos. Você não vai realmente adiantar ter essa fé toda. Você não vai adiantar acreditar que vai mudar de forma natural as coisas, porque as contas não fecham. Você precisa sim entender que 1 mais 1 é 2. Da mesma forma que 500 mais 500 é 1000. 1000 vezes 10 é 10.000. Então, assim, o que você precisa, além desses 10.000, hoje para ter uma dignidade? Ah, isso é quase que impossível. Se você continuar pensando assim, a fé move montanhas. Então, você pensa que é impossível ter 10.000? Você pode ter 100.000. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. E eu sei que muitas vezes as pessoas vão dizer, mas eu não preciso de todo o dinheiro do mundo. Que bom. Se você não precisa de todo o dinheiro do mundo, você precisa, a sua missão é uma missão muito menor. Agora é importante você entender que você precisa de conforto, você precisa de dignidade. E para que você alcance isso, os seus sonhos, os seus desejos, para que você consiga oferecer uma vida melhor para você e para as pessoas que estão do seu lado, você precisa definir o que realmente é necessário para você com relação a valores. Então, pare de ter vergonha de você mesmo com relação ao que você precisa. Você precisa assumir, antes de mais nada, a responsabilidade. Você já percebeu que aquelas pessoas que têm algum problema com relação a vício, dependência, se elas não assumirem a responsabilidade, não assumirem realmente que tem um problema, elas não conseguem tratar? Da mesma forma é você com um problema financeiro. Da mesma forma é você com um problema aí, com essa canseira crônica, que não passa de jeito nenhum e você não sabe o que está acontecendo. E é simples. O que está acontecendo é um desgaste acelerado. É um desgaste excessivo, tanto mental quanto físico. Porque você fica, a sua cabeça o tempo inteiro tentando buscar alternativas, sem conhecimento, sem instrução, sem uma luz. E ao mesmo tempo você está trabalhando forte com as mãos, com os braços, fazendo com que o seu corpo realmente se canse por muito tempo. Por muito tempo, na verdade, praticando essas atividades, com pouca folga, com pouco descanso, sem muito prazer. E isso é o que faz com que você, na verdade, não entenda o porquê você não consegue descansar. Aí eu vou tomar remédios para resolver essa situação, eu vou tomar um relaxante muscular. Você pode tomar a farmácia inteira. Você pode tomar todos os remédios que existem no mundo. Não vai resolver. E sabe por que não vai resolver? Porque como você está preso nessa rotina, você não tem tempo nem para se cuidar. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual a quantidade de água que você deveria tomar? Ah, mas isso não é importante dentro de uma crise. Não, não é importante. Se estamos falando que você precisa, na verdade, fazer um monte de coisa e aí você não se cuida para ter uma saúde e essa disposição, como que não é necessário? Você não sabe nem ao certo qual a quantidade de água que você deveria consumir por dia. E isso está relacionado à sua existência. Isso é essencial. Então, eu sei que você também não sabe porque você está preso, presa numa rotina cansativa, não tem nem força para realmente pensar nisso, mas é necessário que você comece a pensar. É necessário que você comece sim a tomar a quantidade de água necessária e se cuidar. E a fazer aí algum tipo de exercício, seja descer aí alguns pontos antes do seu trabalho, ir a pé até o seu trabalho, voltar aí, né, alguns pontos depois do seu trabalho para que você possa pegar o ônibus. Então, nesse meio tempo, você já aproveitou fazer uma caminhada, trazer mais oxigênio para o cérebro, pensar um pouco mais. E, é claro, buscar instrução, mas primeiro definir algumas coisas. Quanto realmente é necessário para que você tenha a vida que você sonha, a vida que você deseja. Sem, na verdade, desculpinhas. Porque a gente é tão enrolado e sabotado pelo sistema que temos vergonha até de dizer o que queremos. E eu me recordo de uma certa situação que eu quero até deixar aqui evidente para você que está aí do outro lado. Se eu não me engano, é uma situação de Bill Gates, né? Quando uma repórter
acaba indagando ele, acaba perguntando a ele o que foi que fez com que ele ficasse tão rico. O que foi que fez com que ele virasse um milionário. Uma pessoa conhecida a nível mundial. E daí então, ele pegou um talão de cheque, assinou, entregou à repórter e pediu para que ela colocasse um valor. O valor que fosse necessário para ela. E ela achou aquilo um desaforo. E ela falou, não, mas é eu que estou, na verdade, te entrevistando. Você não deve, na verdade, me colocar nessa situação. E entregou de volta o talão de cheque. E daí então, ele escutou ela perguntar novamente a mesma coisa e disse a ela, ó, tem uma folha assinada aqui, eu quero que você coloque um valor. E entregou novamente o talão de cheque a ela. E ela novamente, se sentindo ofendida, humilhada, como que uma pessoa com tanto dinheiro assim está fazendo isso comigo? Como se eu realmente estivesse precisando de alguma coisa. E ela devolve novamente o talão de cheque. E daí então, ela faz a mesma pergunta de novo para ele, como que ele tinha conseguido chegar aonde ele chegou. E ele resolve não oferecer mais o talão de cheque, mas ele resolve dizer o que realmente era necessário. E isso é necessário para você também, entenda. O que ele disse é o que você precisa fazer. Nunca deixei nenhuma oportunidade passar despercebida na minha vida sem aproveitá-la. E você que está aí do outro lado, pense nisso, porque ele não deixou as oportunidades irem embora sem aproveitar. E muitas vezes, essas pessoas que estão presas no sistema, você, eu e outras, uns mais adiante, outros um pouco mais para trás, essas pessoas, elas não enxergam as possibilidades, elas não enxergam as oportunidades, elas não têm mais força. Mas é necessário que tenha. É necessário que você retome aquilo que é seu. Que você busque aquilo que realmente Deus te ofereceu. Porque se Deus já te deu, na verdade, o desejo já é seu. Isso chega até a me arrepiar. Mas você precisa sim pegar essas oportunidades que estão passando como bons conteúdos como esse. E não estou falando de você realmente se inscrever aqui no canal. Se você não quiser se inscrever, se você não quiser deixar o seu comentário, tudo bem. Não quer compartilhar com ninguém? Não tem problema. Mas procure conteúdos realmente que vão fazer diferença na sua vida. Porque eu entendi a minha missão. A partir do momento que Deus, na verdade, colocou à minha frente pessoas, conteúdos, conhecimento, que fizeram com que a minha vida mudasse, eu entendi o meu propósito. E o meu propósito é fazer com que o maior número de pessoas pobres, humildes, simples, da periferia, de qualquer lugar simples do mundo que queiram mudar de vida, pessoas que não tiveram oportunidade, pessoas que ganham pouco, pessoas que estão aí do outro lado trabalhando bastante e sofrendo com pouco salário, com nada de dignidade. A minha missão é fazer com que essas pessoas realmente consigam enxergar, pelo menos, uma esperança e saírem dessa vida que estão vivendo. Porque é possível e ponto, e pronto. Então eu desejo do fundo do meu coração que você realmente consiga ganhar a consciência a partir desse conteúdo e entender que se você continuar aí, na verdade, nesse percurso que você está, não importa o tempo que você permaneça, o tempo que você fique, você vai ter o mesmo resultado. E o pior de tudo é que quando você não cresce, você diminui. Então quando você não consegue desenvolver aí os seus ganhos, os seus rendimentos, você acaba diminuindo. Por quê? Porque a inflação, ela, a cada dia que passa, ela vai subindo mais. Então o preço das coisas está subindo. E aí você não desenvolve aí os seus ganhos. Então você vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Seu ganho está aqui, você não desenvolve, você não sobe, você fica aqui. E o preço das coisas estão subindo. E aí você perde o poder de compra, você fica muito distante. O seu salário, o seu rendimento fica muito distante dos preços. E com isso, a sua vida acaba ficando mais complicada.
Então é importante sim que você veja essas possibilidades, que você comece a mudar, que você busque algo diferente. E eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, o que é esse algo diferente? E eu já falei que é o conhecimento. Agora, vamos lá, conhecimento no quê? Então, o que eu realmente vou dizer agora pode realmente transformar a sua vida, tá? É fato. Para que você entenda o que você precisa. Então, primeiro, saiba quem você é. Você sabe quem você é. Muitas pessoas não sabem. Saiba o que você tem. Ah, eu não tenho nada. Alguma coisa você tem. Você tem conhecimento, você tem algum tipo de habilidade. Você precisa saber o que você tem. O que você, na verdade, quer ser, aonde você quer chegar. Isso é uma outra coisa. Coisas que você precisa, na verdade, ter em mente. E o que você precisa, levando em consideração onde você está e o que você é, o que você precisa para chegar. E daí, veja só, se você hoje é uma pessoa que está trabalhando, ganhando um salário por mês, eu sei que existe várias pessoas ganhando isso. Muitas vezes pagando para trabalhar porque você não faz a conta. A simples conta que, com um salário, se você gastar R$ 300 de transporte por mês, você já foi para R$ 1.200. Aí você precisa pagar a sua parte do aluguel. Mais 300, ficou com 1.000. Aí você precisa comprar aí a sua alimentação, pelo menos para a sua existência, mais 400, R$ 500. Ficou com 500. Aí você precisa comprar remédios, aí você precisa comprar roupas, aí você precisa pagar a luz, pagar a água, pagar a internet. Aí você não ficou com nada e ainda está devendo. Bom, mas se você está nessa situação, ponto. Você precisa ir para um outro nível. Qual é, na verdade, o nível? O que você precisa realmente para viver uma vida feliz? Então vamos pensar que você precisa hoje de no mínimo R$ 10.000. Você está ganhando R$ 1.500. A pergunta que eu te faço é: quando que você vai chegar nos R$ 10.000 se você continuar fazendo as mesmas coisas que te oferecem esse salário de 1.500? Nunca. Porque o desgaste é grande e o retorno é pequeno. E você repete as ações todos os meses. E quando te sobra um tempo, você está tão cansado que você vai jogar esse tempo fora, não fazendo nada e ainda gastando o pouco que sobra. Por exemplo, existem pessoas que vão beber, pode não ser uma bebida de qualidade, mas elas vão ainda acabar com o dinheiro, com o resto do dinheiro delas bebendo, fumando. Ó, se você tiver vícios, você está enrolado ou enrolada. Eu não vou nem falar aí de coisas ilícitas. Eu vou falar só de bebida. E não é só esses vícios não, tá? O vício de sair, o vício de beber, o vício de fumar, o vício de jogar. E se for todos juntos, aí, meu jovem, minha jovem, aí você se enrolou. Mas o fato é que existe solução sim. Se você começa a entender então isso, você precisa realmente traçar um plano para que você alcance, para que você chegue realmente nesses R$ 10.000. E o plano basicamente é isso: você se reconhecer, saber o que você tem, para onde você quer ir e o que realmente precisa. Agora que você sabe o que realmente precisa, antes de mais nada, você tem que entender que de 1.500 para 10, o que falta é exatamente R$ 8.500. Continue nos 1.500 que você está, mas crie iniciativas dentro do seu tempo agora, do seu tempo livre, crie iniciativas que vão fazer com que você chegue mais próximo desses R$ 8.500, que é o que você está precisando para os 10.000. Então, coloque um primeiro limite na sua vida. Defina realmente uma meta. Aonde você precisa chegar e em quanto tempo. Ó, eu preciso começar a ganhar R$ 10.000 daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Ah, é impossível. Não pense que é impossível. As coisas são difíceis. Mas não fale a palavra impossível, porque difícil pode ser superado. O impossível, não. Então, você precisa começar aí a mudar algumas coisas dentro da sua cabeça. E não é impossível nunca, porque se outras pessoas estão fazendo, qual é a diferença entre você e elas?
Você não entende que você tem o mesmo potencial, ou talvez um potencial maior, que não está sendo utilizado da forma que deveria? E por isso você nem conhece? E nem vai conhecer porque você não está acreditando? Então mude realmente essa forma de pensar. Porque mudando a forma de pensar, você começa a ter sentimentos diferentes. E quando você tem sentimento diferente, você muda as ações. E as suas ações vão mudar os resultados. Porque essas ações estão ligadas a comportamento. E quando você entende que o que você tem de melhor é o seu tempo, a sua vida, você começa a fazer uma gestão, você começa a controlar melhor o seu tempo, você começa a entender que tem coisas que estão te consumindo tempo e não estão te oferecendo nada. Outras coisas estão te consumindo tempo e estão te oferecendo prejuízo. Outras coisas estão te consumindo tempo e oferecendo um resultado muito pequeno a nível financeiro. Não está na hora realmente de mudar? Eu tenho certeza que está. E também tenho certeza que esse conteúdo pode auxiliar muitas pessoas. Então, por favor, me ajude. Deixe o seu comentário, sim. Faça o seu comentário aí, tá? Não perca realmente essa oportunidade. É um único gesto de gratidão. Comece a mudar sua vida agora, através realmente de um comentário. E eu tenho certeza que dessa maneira, começando a mudar aí essas pequenas ações, se inscrevendo aí no canal para que você acompanhe conteúdos que vão fazer grande diferença na sua vida, para que você comece a ter uma visão diferente da visão que você tinha. Faça isso. Se inscreva e compartilhe com aquelas pessoas que precisam ou de certa forma gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, que Deus ilumine vocês através do conhecimento. Dê a oportunidade de encontrar aquilo que é necessário. E eu tenho certeza que esses conteúdos são só um pequeno ponto de partida, mas muito importante para que vocês comecem a mudança e a transformação na vida de vocês e alcancem tudo aquilo que vocês desejam. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um abraço e fui!